Olá, eu sou José Antônio Conte. A partir de agora estou no ar aqui no seu canal legislativo em mais um Assembleia Entrevista. Aqui conosco a jornalista, consultora e educadora corporativa Ana Paula Meggiolaro. Vamos falar sobre conjuntura, o que está acontecendo. Como é que as pessoas estão vivendo nesses tempos de dificuldades, que há crise, que há desemprego. Na crise cria o que se diz, né? Aquela história, enquanto alguns choravam, outros criavam fábricas de lenço, né? O que fazer num momento como esse, Ana? Bom, o primeiro passo é não se desesperar, né? As crises, elas são naturais na história. Sempre há um momento de prosperidade ou um momento de depressão. Assim é o significado da crise, por exemplo, na área da economia. Crise, dependendo da área do conhecimento, significa algo. Na economia, ela pode ser um surto de prosperidade ou um surto de depressão. Então, nem sempre crise é sinônimo de coisa ruim. Assim como o pessoal que vendia lenço na época de crise, a gente pode também criar oportunidades e prosperar na crise. Que é uma boa história essa do lenço, né? Sem dúvida. É como aquela história das 40 e tantas mil pessoas que vão ao estádio de futebol e começa a chover, já tem alguém com a capinha pronta lá. O guarda-chuva, a capa de chuva. Aqui na saída da Assembleia, na saída dos tribunais, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, sempre tem alguém vendendo, né? Sempre. São as pessoas que não entram em desespero. O que é o importante, né, nesse período de dificuldade, nessa grande crise que a gente está vivendo? Não se desesperar. Receios, medos são normais, mas o desespero trava. Então a gente precisa estudar o mercado, pesquisar, ver o que o teu concorrente está fazendo, o que o teu vizinho está fazendo de diferente, por que o cliente está entrando na porta dele e não está entrando na tua. Então as empresas elas precisam estar preparadas para isso. Pô, e quem não tem nada, hein? Como é que quer começar, quer dar início a um negócio, por exemplo? Isso é um ponto bem importante, porque um dos fenômenos desta crise são as pessoas, né, o grande número de pessoas desempregadas sem carteira assinada. Então, o que aconteceu com essas pessoas? Elas precisam comer, se vestir, elas precisam sustentar suas famílias. Então, elas foram em busca do empreendedorismo e muitas delas abriram seu negócio pela primeira vez. E elas precisam estar preparadas. Como elas vão prospectar os seus clientes, né? Estou falando da pessoa que está fazendo docinho em casa, a pessoa que resolveu fazer um curso de corte e costura e está fazendo reforma. Enfim, as grandes possibilidades do negócio mais simples ao negócio mais complexo. Elas precisam de orientação, principalmente porque o perfil do consumidor mudou muito nesses últimos anos. Pois é, e quem vem de Bento, como é o seu caso, Eu né? venho de Monte Belo do Sul. Monte Belo do Sul, que pertencia a Era Bento. distrito de Bento. A Bento há foi mais de 20 anos. emancipado pela Assembleia Legislativa, diga-se de passagem, Isso. como sempre, né? Naquela primeira remessa de projetos que emancipavam municípios. E depois se criou quase 500 municípios aqui no Rio Grande do Sul. Pois bem, em Bento Gonçalves não há crise. Bento Gonçalves, na Serra, não há crise, sempre se tenta resolver de alguma... Ficou estranho quando a Marco Polo dispensou funcionários e deu férias coletivas, porque isso não é normal. Quer dizer, como fazer isso? É muito complicado, mas é que assim, a Serra tem uma característica, né, em função da colonização, a gente trabalha, sinônimo, e continua trabalhando. Que é a grande regra, né? Trabalhar. Mas assim, o que a gente percebe nessa questão toda do mercado? Hoje, a gente tem que trabalhar muito mais do que se trabalhava há algum tempo. Isso é consequência do advento da internet. Então, nós estamos conectados, ligados 24 horas por dia. E as empresas precisam encontrar um meio termo para isso. Por exemplo, eu dei um treinamento na semana passada para empresários e uma dica que eu dei para eles era disponibilizar nos seus estabelecimentos um número de WhatsApp, mas colocar uma observação que o retorno desse WhatsApp, porque é uma mídia instantânea, é uma mídia social instantânea, que seria dado em horário comercial, mas que a pessoa poderia mandar, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp, passou pelo estabelecimento meia-noite, mandou uma mensagem, ela pode. Então, ela é livre para mandar. Que tipo de mensagem ela mandaria, por exemplo? Por exemplo, ou uma reclamação, ou algum elogio, ou seja, uma comunicação que flua com a empresa. Por exemplo, uma empresa não pode disponibilizar um 0800 que não funcione. Ou aquele site... Ou que leve 2 horas para atender, né? Sim, ou que tenha uma possibilidade de conversa em chat, por exemplo, e aí a atendente nunca
te atende, né? Bom, eu não gosto de chefe. Mas enfim, são É um canais... chato, na verdade, né? Mas assim, são canais de comunicação, né, que a modernidade nos trouxe, mas eles precisam funcionar. Até um simples número de telefone Quer dizer, fixo a convencional. ideia é abrir caminhos, encurtar esses caminhos. Sim, o que a gente precisa para manter um bom relacionamento com o seu cliente, ou por exemplo, aqui na Assembleia, né, os deputados com Na área os seus, política, né? com os seus eleitores, com o cidadão, a prestação de contas, é preciso ter um canal de comunicação, é preciso ter um relacionamento fiel, um relacionamento sólido, né, com o cidadão, com o seu cliente, com o seu eleitor, o tempo inteiro. É o antes, durante, depois e sempre. Se a gente não tiver essa fórmula, as coisas não dão certo. Ouvidoria funciona? Funciona muito, mas Desde quando... que ela dê retorno, né? Funciona quando realmente o ouvidor está aí para mediar, está ali para receber essa reclamação e dar o encaminhamento correto para isso, porque não adianta você ter, por exemplo, assim como a ouvidoria, uma caixa de sugestões e aquela caixa de sugestões nunca é aberta. A comunicação organizacional precisa fluir para que ela tenha sucesso. E afinal de contas, o que dizem, dadas as sugestões, o que disseram os empresários? Gostaram muito, aliás, eles disseram, eu sou suspeita, né, porque eu amo o que eu faço e amo o meu trabalho, amo comunicação, não me vejo fazendo outra coisa. Gostaram muito, né, e principalmente esse olhar da comunicação organizacional que eu trago, que é essa visão macro de que tudo é comunicação, do guarda terceirizado até a informação que chega no último diretor-presidente. Quer dizer, passou aquela época, nós somos jornalistas, e que se fazia um press release, fazia uma notinha, divulgava, conseguia publicar em algum lugar e pronto, acabou. E que era muito fácil, né? Não, era fácil de fazer, de publicar, nem sempre, né? Mas era mais do que agora. Mas né? era muito fácil, se a gente parar para pensar, as redações elas não tinham uma demanda tão gigantesca quanto tem hoje, né? Todo mundo, antigamente, ser um assessor de imprensa ou alguém ter uma assessoria era algo, né, mais elitizado. Hoje não, hoje qualquer pessoa pode ter. E só os bons tinham, né? Exato. Só os que pensavam na frente. Hoje, realmente, todos têm. Hoje, graças a Deus, né, pelo grande número de jornalistas, de colegas que nós temos, hoje o trabalho se desmistificou e muitos empresários viram a importância e a empresa pequena, média, o autônomo, todo mundo está contratando uma assessoria. Por quê? Porque a questão da comunicação e alguém para cuidar da sua imagem é extremamente importante. Como é que a senhora trata, senhora, senhorita, né? É sempre complicado. Como é que a senhora trata essa questão do desemprego, do mandar embora funcionários para enxugar a empresa, para resolver os problemas e sair da crise? Pergunta excelente, tá? Eu abordo isso até no meu programa de rádio, eu tenho um programa na Rádio Web. O que acontece nesse momento? As empresas precisam tomar cuidado, porque esse enxugamento pode ser um problema logo ali adiante. Por exemplo, tem uma equipe para atender X clientes, uma demanda, né? Tem uma equipe de 10 pessoas. Aí resolve reduzir para 4. É acúmulo de trabalho. E aí você vai diminuir a qualidade. Quem é o protagonista da história dos negócios? É o cliente. É para ele que as empresas existem. Então, quando a gente diminui e sobrecarrega colaboradores com o trabalho, a gente pode ter perda na qualidade do atendimento. Então, isso pode ser um tiro no pé das organizações. Há algo de pior do que chegar numa loja, por exemplo, e dizer, vem cá, alguém vai me atender aqui? É muito complicado isso, porque, assim, tem estabelecimentos que são nota 10, mas tem estabelecimentos que você botou o pé e na porta e aí a pessoa ou está no telefone ou está de braço cruzado, ninguém em outro mundo. Ninguém levanta para chegar. Meu Deus, em época de crise, onde todo mundo precisa, né? Como é que você não vai tratar a pessoa que entrou no teu estabelecimento da melhor forma possível? Como é que você não vai ser gentil, prestativo? Então, há muita incoerência hoje, né, nesse sentido. Por isso, na verdade, o meu trabalho vem para ajudar essas pessoas. E o cliente entrou, tem que agarrar, né? Tem que segurar. A palavra é agarrar mesmo. Na verdade, o que o atendente tem que fazer? O que todo mundo tem que fazer, né? Para o seu cliente, para o seu eleitor, para o cidadão. Precisa observar qual é a necessidade dele. É observação antes de sair oferecendo qualquer coisa.
Porque o consumidor está exigente. Então, quando ele vai até o estabelecimento, é porque ele já pesquisou. Ou ele viu a roupa em alguma rede social, ou ele já pesquisou sobre o eletrodoméstico, ou ele já pesquisou sobre o celular que ele vai trocar. Então, ele já fez uma pesquisa prévia, né, na internet, nos sites de busca. Então, ele vai chegar no estabelecimento já com muita informação. Qual é o grande, né, diferencial desse estabelecimento? É capacitar, treinar o seu vendedor para ele não ser só um simples vendedor. Para ele dar consultoria. Para ele ser um consultor de vendas. É o grande pulo do gato. É o grande lance, né? É o grande lance. Explicar, quer dizer, passou aquela época em que se tratava mal o cliente, tem que encantá-lo. Encantá-lo. Essa é a palavra-chave, né? É a mágica. É a mágica. E principalmente, quantos estabelecimentos pensaram em dizer assim, eu entrei hoje no estabelecimento, comprei um eletrodoméstico. Amanhã, pega o WhatsApp, quanto tempo vai levar isso? O eletrodoméstico está tudo bem? Ou alguma roupa, algum perfume, olha, ficou bem. Senhor, o senhor esteve aqui na loja. Né? É a questão da pós-venda, é a prestação, é a atenção. O consumidor está carente disso. Tudo no mundo é cíclico. Tudo no mundo é Mas não cíclico. pode ser decorado, né? Não, tem que ser espontâneo, não pode ser cínico. Porque essa história aí dos consultores que ligam, estagiários em geral, nada contra eles, eles são maravilhosos, nos ajudam muito sempre. Daqui a pouco o estagiário liga com aquele questionáriozinho decorado e tal. Aquilo não acrescenta nada, né? Mas, Conte, esse é o grande problema dos telemarketings, que eu bato muito na tecla. É aquele texto daquele script. E se o cliente fizer uma pergunta fora daquele script, ou cai a ligação, né, ou não sabem para onde vai te mandar. Então, assim, tá na hora, né, e aí é uma crítica severa que eu faço para essas grandes empresas aí, prestadoras de serviço e tudo mais, que tem aí um espaço de telemarketing gigantesco. Não adianta aí investir, né, em tops internacionais, em artistas, né, internacionais de renome, fazer uma propaganda gigantesca, gastar fortuna, se você não capacita, você não treina o teu atendente de telemarketing a tratar bem, com atenção, o teu cliente. Tem a história do posto de gasolina, a gente chega lá, o dono, o proprietário fez um trabalhão para ter clientes e tal, a gente chega lá, abastece um tanque pela metade, não, mas eu quero bem cheio, mas não podemos. Quer dizer, isso não existe, ou não concorda, daqui a pouco não é assim. Concordo. Tem que segurar, né? Segurar e vender o máximo. Sem dúvida. E assim, postos de combustível, você deu um grande exemplo agora, né? Falando de um segmento. Qual é a diferença, qual é o diferencial de eu abastecer no posto A para o posto B? Não é só a questão do preço. Tem um consumidor, e é uma boa parte dos consumidores hoje, que quer atenção, que quer e precisa de um bom tratamento. Que é carinho, né? A palavra é carinho. Né? É atenção. Claro, sempre vai ter o cara que vai chegar de bom humor e aí os atendentes e os gestores precisam estar preparados para o cliente que vai entrar de mau humor no teu estabelecimento. Vai ter a mala, que sempre tem, né? Vai tratar mal e aí fica assim, uma dica muito importante. Treine a sua equipe para não perder a calma, para não perder a educação, né? Deixa o cliente com o seu mau humor, o importante é que a sua equipe tenha educação e seja treinada para manter a calma nesse momento. Bom, em geral nós estamos falando de vendas. E a produção industrial, como é que fica em tempos de crise? A produção industrial, a gente tem um assunto bem importante aqui, a questão de na crise a gente precisa criar. Teve um exemplo que eu estava lendo, acho que foi na semana passada, estava comentando até com alguns empresários amigos, de que uma fábrica, ela estava, caiu lá a produção, era uma grande indústria, caiu a produção, não sei se era de ferramentas ou alguma coisa da área automobilística. E eles inovaram e começaram a criar peças, usaram um maquinário e começaram a criar peças de decoração para vencer a crise. Baixou a produção de um lado, mas recriaram, inventaram com tudo que eles tinham lá, com mão de obra, com maquinário, e recriaram algo, né, para usar e prosperar na crise. O importante é a gente não paralisar, não ter pânico desse momento, porque ela vai passar. Buscar saídas, né? O que acontece na agricultura, por exemplo. Não adianta ter um só produto. Se uma safra vai mal, o que acontece com o resto? Porque aí o agricultor, ele fica, né, e a minha família de agricultores, eles ficam reféns, né, da questão do clima,
se vai chover, se não vai chover, se vai dar granizo, né? Como teve lá na Serra, né? Deu uma chuva de pedra, acabou com a produção de uva. Foi 50%, né? Se perdeu 50% dessa produção. Então, é complicado, né? E aí precisa ter alternativas, né? Então, não deu de um lado, a gente tenta do outro. Mas isso é o cara que tem a visão de negócios. E aí, o cara que não tem, vai estudar, vai pesquisar, vai se aprimorar, vai fazer curso, tem que se virar. Como é que você está vendo o país nesse momento, né? Com todas essas denúncias, a Lava Jato, a crise? É um assunto bem delicado, porque até eu estava comentando esses dias, e até foi algo desses palestrantes da área de ética, né, que eles nunca venderam tantas palestras para falar de ética como eles estão fazendo aí nos últimos tempos. Então, nós estamos vivendo uma crise ética, moral, não só uma crise financeira, a gente está vivendo uma crise social, a gente está vivendo uma crise generalizada, não só nas questões políticas, porque isso envolve tudo, né? E eu sempre digo isso, né, para a sala de aula, para as empresas, para onde eu vou. A gente precisa... Tem gente que diz assim, eu não gosto de política. Eu amo política. A gente vive e respira política o tempo inteiro. Então, a gente tem que estudar... E não é porque estamos na TV Assembleia, né? Não só isso, mas a gente vive política. A gente tem que parar e quebrar essa história de que a política é dos políticos. Não, a política é do cidadão, é de todo mundo. Todo mundo faz política o tempo inteiro, dentro das organizações também. Então, é uma crise que eu espero que passe logo, que os culpados sejam realmente punidos, né, e que a gente faça um país melhor, porque eu sou muito esperançosa e eu acredito na minha terra, no meu país, e eu tenho esperança de que a gente vá viver aí um Rio Grande do Sul, um Brasil mais honesto, mais justo e oportunidade de negócios para todos. Pois é, né? Quem trabalha com a gestão, com todo tipo de gestão, mas nesse momento é a gestão de crise.